Amém. Deus é bom, amém? Em todo o tempo. Filipe, podes pôr aí aquilo, consegues? Tá bem, então a gente vai introduzindo o tema na mesma. Hoje vamos começar uma nova série. E dá para perceber que vamos começar uma nova série, não é? Temos uma série de jovens, estudantes do Meibad, do Instituto Bíblico. Eu não roubei eles das igrejas deles, está bem? Eles estão aqui só foi por vontade própria, espero eu. E eles estão aqui, são muito bem-vindos. Olha, sintam-se bem-vindos. A irmã Glória está-vos a dar o bem-vindo. E nós vamos começar. Estou ali a olhar para o Lucas. Daniel, olha, eu já percebi o que é que tu sentes quando olhas para o teu filho, com aquela camisola do Benfica. Porque hoje a minha filha hoje fez uma coisa que eu nem queria acreditar. Já a semana passada, só que não tem nada a ver com o Apocalipse, mas é quase como se fosse, porque para mim é o fim do mundo. Então, basicamente tem a ver com isto. É que a minha filha, a semana passada, fomos à Decathlon e ela chegou à parte dos equipamentos desportivos e disse-me: pai, olha ali tão bonito. E ela apontou para o equipamento, até tenho dificuldade em falar, para o equipamento do Benfica e eu disse: filha, vamos embora, isto não é nada bonito. E de bom gosto não tem nada, mas hoje é que foi terrível, Ela veio-me pedir prenda de Natal, o equipamento do Benfica, e a seguir foi desenhar coisas do Benfica. Não bata palmas, irmão. Não bata palmas, que isto é para orar, não é para bater palmas. Isto é para interceder, está bem? Então, até calha bem que estamos a falar do Apocalipse, está bem? Parece que na minha casa chegou o Apocalipse. Ok, estamos a falar de Apocalipse e há uma coisa interessante e que dá para perceber até no ambiente e naquilo que estamos aqui a viver, que Apocalipse é de facto um livro extremamente interessante. É muito interessante de se ouvir falar, mas quando nos Estados Unidos, o Gonçalves até tinha dito que era o livro menos pregado e até fui pesquisar a tua informação, porque eu não confio só em ti, só porque tu disseste que isso era verdade, não é? Eu fui pesquisar para ver se era de facto verdade e por acaso tens razão. E olha, até tu estás surpreso de teres razão, não é? Vá lá, não falhei. E encontrei uma estatística interessante, em que nas igrejas perguntaram aos pastores qual era o livro da Bíblia que eles menos queriam pregar, e perguntaram aos crentes qual era o livro da Bíblia que eles mais queriam que se pregasse. E ambos os livros, ou melhor, nas duas estatísticas, o livro era o mesmo. Os pastores, o livro que menos querem pregar é Apocalipse, e aparentemente as pessoas têm um interesse genuíno no livro de Apocalipse. E para que nós possamos entender o livro de Apocalipse, e quando eu falo do Apocalipse estou a falar do livro, está bem? Nós temos que ter aqui algumas noções e temos que fazer uma introdução. Portanto, hoje até trouxe aí alguma coisa, não sei se o Filipe vai conseguir pôr, senão eu vou lendo e não é tão giro, mas também não sei, não é muito giro, é simplesmente um texto, um PowerPoint. Mas de todo modo, hoje vamos fazer aquilo que eu não costumo fazer, que é introduzir, ou fazer uma introdução um bocadinho mais longa, e eu prometo que depois isto vai valer a pena lá mais para a frente, nas outras sessões. Mas hoje teremos que ter aqui uma introdução de forma a entendermos muito bem o livro de Apocalipse, está bem? Quando falamos do livro de Apocalipse, faz mal, está bom assim, mas deixa estar naquele lá em cima. Se ficou assim, fica assim. Isso é porque não temos programas de jeito, basicamente é o que significa. Não há problema. Para a próxima, a gente instala aí uma coisa de jeito. No meu está todo bonitinho, só aí é que não. Isto é o problema desse programa. Mas pronto, não faz mal. Isso, vocês conseguem ver, pelo menos conseguem ler Apocalipse. Já não é mau, para mim está tranquilo, já venci. Então, deixa-me dizer o seguinte. Quando nós falamos do livro de Apocalipse, nós falamos em 3 estilos. E são 3 estilos bem distintos. E é por isso que ele é tão diferente de todos os livros que nós possamos imaginar. Apocalipse é uma carta. E esta parte nós conhecemos, porque as cartas, existem vários tipos de cartas no Novo Testamento especificamente, os Evangelhos também, mas o Evangelho não tanto, desculpem, o Evangelho não é uma carta, mas também pode significar... Bem, a verdade é que também há parte de cartas no Evangelho, mas aquelas epístolas, como Paulo escreve, não é? Que são cartas específicas, Apocalipse tem muito desse estilo, porque ele é escrito para 7 igrejas específicas. Essas igrejas são 7, estão mencionadas, conseguimos e haveremos de falar delas depois. É 7 porque são 7 verdadeiramente, mas 7 também depois tem uma simbologia, haveremos de lá chegar.
ainda não chegamos a essa parte. De todo modo, Apocalipse é escrito como uma carta. Ele é também uma profecia, e esta é a parte que a maior parte de nós nos interessa, tentar perceber o que é que aquilo significa. E a profecia é exatamente o mesmo estilo da profecia do Velho Testamento. Por isso é que às vezes é tão complexo para nós, porque ele funciona exatamente da mesma forma como os livros proféticos do Velho Testamento. Então nós temos que ter em atenção exatamente isto. É que na parte da profecia tem muito a ver com o cumprimento e o desenrolar das profecias do Velho Testamento e estão a acontecer na altura em que aquilo se está a escrever, e já começo a dizer-vos a minha opinião e também aquela que vai ser a minha sensibilidade relativamente àquilo que nós vamos estudar. Depois tem o outro estilo, que é o mais difícil ainda de ler, que é o apocalíptico. E o estilo apocalíptico é aquilo que também tem este interesse, que é o interesse da simbologia de todas as imagens, que é aquilo que nós ficamos na dúvida, o que é aqueles grandes monstros que são mencionados, o que é que significam todos aqueles símbolos e as espadas e isto e aquilo, e 7 espíritos e 7 candelabros e 7 anjos. Aí a gente não sabe o que é que significa, até estudarmos. Esta é a realidade, e depois conseguimos perceber que muito do Apocalipse é muito mais simples do que aquilo que nós pensaríamos, dá muito mais trabalho do que aquilo também que imaginaríamos. Há também um livro muito interessante, é um texto de João Crisóstomo, e ele diz uma coisa interessante. Ele diz, olha, se João falou acerca de monstros incríveis no Apocalipse e de criaturas mesmo estranhas, mas se ele viesse hoje, nenhuma criatura mais estranha ele encontraria do que as diferentes interpretações de Apocalipse. E esta é a realidade. João, se hoje viesse e olhasse para aquilo que tanto se escreve e para aquilo que tantos autores dizem, ele acharia muito mais estranhas interpretações do que propriamente os monstros que ele viu nas visões e todas aquelas questões que para nós ainda possam parecer um bocadinho estranhas. Avançando, só para remirmos aqui um bocadinho o tempo, porque isto foi só em termos de... Ainda antes de falar disto, podes deixar só aí, natureza das visões em Apocalipse. Dizer-vos o seguinte, para ficar esclarecido como é que nós vamos fazer. Apocalipse não foi escrito para nós dividirmos por sermões e depois, uma vez por semana, irmos pensando nele. Apocalipse é um livro que está escrito para se ler do princípio até ao fim. Ora, como eu sei que vocês não vão ficar cá a noite toda a ouvir-me, não há outra maneira de fazermos a não ser dividirmos. Mas o livro do Apocalipse foi claramente escrito para se ler desde o primeiro versículo até ao último versículo do último capítulo. É a forma como ele está construído. E sempre que fazemos pausas, nós perdemos o fio à meada. Esta é a realidade. Também é verdade em muitos textos bíblicos, mas especialmente em Apocalipse, porque ele, a partir do capítulo 1, do versículo 3, dá para entender que ele foi escrito para ser lido e ouvido do princípio até ao fim. Então dizer-vos que há esta limitação, para os meus alunos de metodologia, há esta limitação metodológica, que é o facto de não podermos começar a pregar, e não posso fazê-lo, pregar tudo seguido, e nós não vamos lê-lo todo o livro. Então perdemos algumas coisas. O conselho é, à medida que formos caminhando, vocês vão lendo o livro várias vezes e vão perceber que as coisas vão fazer sentido, está bem? Quanto à data, relativamente à data, que pode ser apenas um pormenor, mas isto tem a ver com o contexto histórico e depois tem a ver com as profecias que já se cumpriram. Digo-vos já, há duas posições, ou melhor, há várias posições, e as datas giram mais ou menos entre 60 depois de Cristo até 100 depois de Cristo. Há uma série de imperadores que passam por aqui, mas quando nós esmiuçamos bem os argumentos, eu vou resumir, porque não interessa, também não é, o propósito não é ser uma aula, é um sermão, mas tenho que dar esta introdução. A ideia é, ficam duas grandes figuras que aparentemente terão aqui duas datas possíveis. Uma será entre 55 e 65, na altura do Imperador Nero, que todos nós já ouvimos falar, mas a probabilidade do livro ter sido escrito antes entre 90 e 95 é bem maior. Parece que os dados apontam para isso. E o imperador da altura, quando João está na ilha de Patmos a escrever, terá sido Domiciano, está bem? Significa que terá sido ali o terceiro, quarto imperador depois de Nero. Domiciano foi um imperador que também, segundo a história, perseguiu muito a Igreja. Há aqui um problema com a validade histórica dos relatos, porque quem escreve acerca de Domiciano não gostava dele, e normalmente quando não gostamos das pessoas, quando escrevemos acerca delas, não escrevemos coisas boas, não é?
ainda assim, parece que este imperador, agora até me engasguei, ele terá perseguido violentamente a igreja. E este é o contexto do livro. Uma igreja que está a ser perseguida. Apocalipse está cheio de visões. E para que eu entenda o livro de Apocalipse, eu preciso de entender que as visões, elas são difíceis de explicar. Vocês conseguem perceber? O exemplo que está ali é, por exemplo, em Atos 7. Estevão está prestes a ser apedrejado. E o que é que ele vê? Os céus. É giro pensar nisto, mas o que é que isto significa literalmente? Não sabemos. Não sabemos. Os irmãos podem imaginar, mas eu garanto-vos que se nós tivéssemos jeito para o desenho e se cada um imaginasse e desenhasse céus abertos, nós não pensaríamos na mesma coisa. Porque isto vai evocar uma imagem distinta em cada um de nós. Então, a Bíblia relata visões do ponto de vista humano, da forma como as pessoas experimentaram, mas a visão tem que ser vivida para termos a experiência total e a plenitude. Uma coisa é, não sei se algum irmão já teve uma visão. Sonhos todos tivemos. E vejam a diferença entre ter sonhos e alguém nos explicar um sonho. Existe ou não existe uma grande diferença? Se eu sonhar, eu até sinto aquilo que vivi no sonho. É uma coisa estranha. Então, se forem sonhos que nós acreditamos serem de Deus, são sonhos tão realistas que nós não nos esquecemos deles, têm todos os pormenores e nós sentimos como se estivéssemos vivos, não é? Mas se explicarem o sonho a alguém, a pessoa até pode entender, mas ela não vai sentir. Então, esta é a chave para nós percebermos Apocalipse. É que as visões, o próprio Paulo fala que, olha, foi arrebatado até o terceiro céu. Olha, conheço um homem, não sei, sem espírito, se no corpo, mas que foi arrebatado até o terceiro céu. 1, 2, 3 céus, não sei o que é que isto significa. Quer dizer, até sei, mas não é para o culto de agora, está bem? Mas há... não sei, tenho uma ideia. Ainda assim, há uma série de questões que não fazem sentido e que não vão fazer sentido para nós, mas que têm a ver também com as limitações da linguagem. Os profetas, quando têm visões, eles são levados a uma realidade profunda. E podes avançar. Tenho aqui um exemplo que talvez nos ajude a perceber, ou talvez pior, as coisas. As visões revelam, o que as visões revelam não está separado da realidade, do cotidiano, mas é uma expansão da consciência. Se calhar isto não ajuda nada. Um vislumbre de algo maior. Mas imaginem as ondas de rádio. As ondas de rádio existem, mas nenhum de nós consegue vê-las. Se tivermos TVs em casa, também temos sinal de TV. E nenhum de nós consegue ver o sinal da TV. Nós precisamos de um aparelho para captar as ondas de rádio e precisamos de um aparelho para captar aquelas que são as ondas de imagens, ou de TV e de som. E quando temos, as coisas ganham uma expansão. Vejam, as ondas de rádio estão por aqui. Nós temos aqui ondas a passar. Até o microfone tem um sinal que tem ondas, um comprimento de ondas. Nós não vemos, mas vocês estão a ouvir a minha voz natural, mas também aqui pela captação do som. Há uma expansão da realidade. A minha voz é só esta. Mas quando eu tenho um instrumento, a minha voz fica expandida. E as visões acontecem exatamente a mesma coisa. Há a consciência, há a realidade, mas quando temos uma visão, temos a realidade que é natural, mas depois temos uma que é espiritual. E a espiritual nós não conseguimos explicar, porque não é natural para nós. E aquilo que não é natural para nós, temos muita dificuldade em explicar da melhor forma. Então, imaginamos, não, tentamos, dentro do nosso vocabulário, explicar aquilo que nunca conhecemos. Eu já vos dei este exemplo aqui na igreja, que a minha mãe contou uma história que eu acho interessante e que sempre penso quando falo acerca de visões e imagino a dificuldade que deve ser explicar. Que na Terra, quando ela era bem mais jovem, nem sequer havia televisão e as pessoas tinham que se divertir com alguma coisa. Então, quando havia alguma notícia nova, as pessoas reuniam-se todas para ver aquilo que estava a acontecer, porque simplesmente não tinham mais nada para fazer depois de trabalhar. Então, quando acontecia alguma coisa na aldeia, toda a gente ia ver. E aconteceu que havia uma pessoa que estava extremamente assustada porque tinha encontrado um animal que não sabia o que era e as pessoas ficaram interessadas em perceber que tipo de animal era aquele. E ficaram mais interessadas ainda porque ele explicou que tipo de animal é que era. Ele explicou que era um animal que tinha um grande rabo comprido, que brilhava, quando a luz batia nele, ele brilhava. Ele tinha um rabo extremamente comprido, estava escondido, mas tinha um som que ele nunca tinha ouvido, que é um tic, 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 tic. E as pessoas ficaram interessadas. E quando foram a correr ver o que era, quando alguém mais corajoso, que ficou, os outros estavam assim a olhar de longe, a ver, a tentar perceber que tipo de animal era aquele, se ia atacá-los, se não ia, houve uma pessoa que foi mais corajosa, chegou lá e apanhou. E aquilo não era nenhum animal, era um relógio de bolso, com uma corrente
mas ele nunca tinha visto um relógio e tentou explicar o que era um relógio. E para ele era um animal que tinha um rabo comprido, uma cauda comprida, e que fazia tique, tique, e cujo sol a brilhar nele refletia. Para nós não faz sentido nenhum a explicação, porque sabemos o que é um relógio. Mas se eu não soubesse o que era um relógio, e se aquele homem tivesse que relatar aquilo que ele tinha visto, ele ia dizer aquilo, falou, escrevendo. E nós, ao lermos, íamos olhar para aquilo e íamos fazer uns desenhos, umas coisas meio esquisitas, porque simplesmente não sabíamos o que era. E muitas das vezes é isto que acontece na visão. A visão pode ser explicada, mas não dá para ser plenamente apreendida. Vamos avançar. Porque isto tem a ver com as naturezas, está bem? Isto foi aquilo que eu falei, podes avançar, os desafios de transmitir. Contexto cultural. Apocalipse está cheio de símbolos. Nós não percebemos nada daqueles símbolos porque não estamos dentro da cultura. E aquilo que nós vamos vendo ao longo do estudo que nós vamos fazer é que se nós percebermos a cultura de então, e a cultura era a judaica, nós vamos perceber que a grande parte dos símbolos que acontecem em Apocalipse estão explicados no outro lado da Bíblia. E nós só temos que ir às referências certas. Isto é trabalho de pesquisa. E se nós pesquisarmos, nós vamos perceber que a própria Bíblia se interpreta a ela mesma. Isto é hermenêutica. A Bíblia, ela interpreta-se a si mesma. Então, quando eu vou aos símbolos, na maior parte dos casos, eles já estão explicados noutros textos do Velho Testamento. Eu só tenho que chegar à referência correta. Contexto cultural diz tudo. Se eu vos apresentar a bandeira de Portugal, todos nós conseguimos reconhecer. Certo? Se agora aparecesse aqui a imagem da bandeira de Portugal, todos nós conhecemos, porque está dentro da nossa cultura. Mas eu até, por acaso, nem coloquei aqui, porque depois também não tive tempo. E eu não percebo nada disto de PowerPoints e nem de PDF, já deu para perceber, não é? Então eu já estava desesperado e disse, não, eu só sei escrever, não consigo fazer mais nada. Mas a ideia é, se eu apresentasse aqui uma imagem da bandeira de Portugal, todos nós reconhecíamos. É um símbolo que para nós era facílimo de reconhecer. Se nós escrevêssemos e descrevêssemos a questão da bandeira de Portugal, todos nós que estamos aculturados, isto é, que percebemos a cultura, conseguiríamos entender que aquela é a bandeira de Portugal. Agora, se eu vos colocar aqui uma bandeira de uma ilha qualquer, como procurei, uma ilha na Austrália pequeníssima, que nunca tinha visto aquela bandeira, eu acho que em uma parte de nós, ou se calhar todos, ninguém reconheceria. Então, isto tem tudo a ver também com a questão do contexto cultural. Os símbolos que João usa vêm da sua herança judaica, isto que está aqui a dizer. Ele faz referências a textos como Salmos, Isaías, Ezequiel, Daniel e Zacarias, mas não só isso. Ele não menciona apenas a Bíblia, mas fala também de outros textos que não estão na Bíblia. E porque ele fala de outros textos que não estão na Bíblia, nós temos que ir lá e tentar explicar e perceber que ele está a usar imagens de outro tipo de textos. Ele não faz isto sozinho. Paulo menciona filósofos, Pedro menciona outros livros, Judas menciona também alguns dos livros que aqui estão. Então, estes textos formavam o imaginário cultural dos leitores. Eles entendiam e quem leu a carta original percebeu. Nós é que achamos que não, mas já lá vamos. Podes avançar, se conseguires. Podes avançar. A ideia é, se eu não compreender, o resumo disto é, se eu não souber o que o símbolo significa, eu vou inventar um sentido. Vou inventar um significado. Se eu arranjar uma imagem que eu não sei o que ela significa, eu vou tentar explicá-la. E é por isso que nós temos milhares de interpretações em Apocalipse. Porque não procuramos o que significam as imagens e quem não sabe o que significa a imagem, inventa. Então temos uma série de coisas que são inventadas, com todo o respeito pelas pessoas, e nós até às vezes engolimos e acreditamos que é isso. Na maior parte dos casos, a chave está no Velho Testamento. Dizer-vos que o livro de Apocalipse tem no seu conteúdo cerca de 75% de referências do Velho Testamento. O que significa que se eu não estudar o Velho Testamento, eu jamais vou perceber Apocalipse. Na verdade, para que esta exposição fosse corretamente feita, eu deveria começar por pregar primeiro os primeiros 8 capítulos de Daniel, depois começávamos e fazíamos uns quantos capítulos de Apocalipse, depois eu tinha que acabar Daniel e só depois é que poderia voltar a Apocalipse. Mas como não vou fazer isso, porque seria uma tarefa, não é que seja impossível, se calhar até seria interessante, mas o meu propósito é explicar dentro daquilo que é possível Apocalipse. Avançando, porque ainda quero ler algum texto. Não, avançando, mas não era para ti, era para mim. Desculpa lá, Filipe. Temos aqui duas até está mal escrito.
Não liguem aos erros, está bem? Temos aqui 5 modelos. Está mal escrito, eu sei, já percebi. Não se preocupem com isso. Não devias dizer nada, que agora fico nervoso. Não fico nada. Temos aqui 5 modelos de interpretação. E a ideia é esta. Ao longo da história da Igreja, várias formas as pessoas foram interpretando Apocalipse. E Apocalipse pode ser interpretado de uma forma preterista. Significa o seguinte, que aqueles que olhavam para o Apocalipse diziam assim, tudo o que está aqui escrito já foi cumprido, isso inclusive é a segunda vinda de Cristo. E há pessoas que defendem isto, que Jesus veio na destruição do templo no ano de 70. É uma posição estranha, mas isto é do limite do preterista. Também há preteristas que acreditam que a maior parte das coisas foram cumpridas naquele tempo, a vinda de Jesus é que ainda não foi cumprida. Historicista, só para avançar rapidamente, é aquele que vê que as coisas começaram a ser cumpridas em João, mas depois tem um mapa de circunstâncias e de eventos que podem ocorrer até à segunda vinda de Jesus. É interessante, mas esqueçam, esta é aquela que menos certa está, porque nós não conseguimos perceber quais são os eventos. Eu passo a explicar. Se nós olharmos para a história, vocês vão perceber que há uma série de gente que já interpretou uma série de guerras como o início do Armageddon. O que não faltam são guerras. Então esta posição historicista é extremamente frágil, porque, por exemplo, quando foi a Guerra do Golfo, ela começou e depois terminou para aí em 2 dias ou 3 dias, e houve uma pessoa que escreveu um livro relativamente à defesa de que tinha começado a Guerra do Armageddon. Olha, aquilo acabou 3 dias depois. Foi um livro bastante curto. Acontece. Futurista, é tudo para o futuro, ou quase tudo é no futuro. Também conhecemos bem isto. Esta é aquela que muitos de nós fomos aprendendo, é quase tudo para o futuro. E olhamos para o Apocalipse, é tudo o que são profecias tem a ver com coisas e questões futuras. Há idealista, que significa simplesmente que devemos olhar para o Apocalipse e nada daquilo é real, é simplesmente tirar princípios básicos. E há uma quinta, que é a minha e a de muita gente, e se calhar é a vossa, que é a eclética, que é um bocadinho de cada. Mas o contexto é que define o que já foi concluído, o que ainda não foi concluído, quais são os eventos que verdadeiramente conseguimos perceber que são históricos e foram cumpridos em Apocalipse. Chama-se eclética, não fui eu que dei o nome, é o que é. Podes avançar? Tenham paciência, está bem? Só aqui mais 2 coisitas relativamente à questão da hermenêutica. Dispensacionalismo para os irmãos pode não significar nada, mas é a posição que nós aprendemos na maior parte de nós. Que a Bíblia e a história estão divididas em dispensações. O Senhor vai fazendo vários tipos de dispensações. Interpretação literal das Escrituras significa que tudo aquilo que está na Escritura deve ser interpretado, na maior parte das vezes, literalmente. 1000 anos são mesmo 1000 anos certinhos, 7 anos são 7 anos, 7 é 7, 3 anos e meio é uma coisa, certinha, 3 anos e meio é outra, certinha também. Há uma distinção clara entre Israel e Igreja. Israel é para o Velho Testamento, a Igreja é para o Novo Testamento. As profecias pertencentes a Israel pertencem a Israel físico, geográfico, nacional como nação. Muitos de nós é aquilo que fomos aprendendo. Portanto, quando se fala de Israel, acreditamos que as profecias se vão cumprir literalmente na figueira, isto é, em Israel. Pois há a questão do milenismo e pré-milenismo, significa que Jesus há de chegar antes do milénio e acredita-se que vai existir de facto um reino milenar onde Cristo vai dominar durante 1000 anos. Portanto, o seu regresso será antes do milénio e depois ele estará e reinará durante o milénio. Avançando. Depois existe outra questão, portanto falámos do dispensacionalismo e agora existe também a teologia da aliança e depois há aqui uns intermédios, mas estes são os 2 grandes grupos. A teologia da aliança está normalmente associada aos reformados, é a ideia de que existem 3 alianças principais e existe uma linha de continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Enquanto os dispensacionalistas defendem que existe um corte radical, a teologia da aliança ou do pacto diz não, eles são quase o mesmo testamento, há aqui uma ligeira diferença, mas tudo aponta para a mesma coisa. A Igreja é vista como o povo de Deus. Isto significa o quê? Que para os defensores da teologia da aliança, no Velho Testamento a Igreja é Israel, mas no Novo Testamento a Igreja é a Igreja e o Israel do Novo Testamento é a Igreja também. Então não há distinção entre Igreja e no fundo literalmente é isto, não há distinção entre Igreja e Israel. Então as promessas que são para Israel não são cumpridas em Israel, são cumpridas na Igreja.
ambas as posições têm algumas limitações, mas isto vale o que vale, não vale a pena falarmos disto, não está dentro do contexto, mas isto é importante para depois para aquilo que vem a seguir. Podes avançar, Filipe, por favor? Mensagem, isto sim é importante, mais importante do que tudo aquilo que falamos até agora. Várias mensagens que nós podemos ter relativamente ao Apocalipse, e isto é o que vai ficar de tudo. Mais do que teorias, mais do que teologia, mais do que alguma opinião que eu possa ter, ou que algum autor possa ter, ou que o próprio irmão possa ter, o que vai ficar é a mensagem do Apocalipse. Só algumas que ela tem várias, escolhi algumas. Deus é majestoso e soberano, mesmo nas nossas dificuldades. Estamos a falar de uma carta que é escrita para a igreja que está a ser perseguida e cuja a mensagem é: permanece fiel. Permanece fiel. Vai custar, vai ficar pior, mas permanece fiel. Vai valer a pena. Jesus vai vencer no final. O sacrifício de Jesus traz libertação completa para quem nele confia. Os julgamentos de Deus no mundo demonstram que ele vingará o seu povo e que o pecado jamais ficará impune. Avançando, Filipe. Proclamar que Cristo traz perseguição, mas ele vale a pena, mesmo que isso signifique a nossa morte. Não é uma mensagem que nós gostemos, mas é isto. Proclamar Jesus verdadeiramente e viver uma vida verdadeiramente comprometida com Ele traz sempre perseguição à tua e à minha vida. Se nós não gostarmos desta mensagem, não podemos viver verdadeiramente e plenamente aquilo que é o Evangelho. Se tu és um cristão verdadeiro, vais ser perseguido. Mas vai valer a pena. Eu depois passo disto, pá. A esperança e a glória que Deus preparou para nós superam os nossos sofrimentos presentes. E no final, a grande mensagem é: Jesus é o Senhor de tudo. E porque Ele é o Senhor, Ele é digno de todo o louvor, de toda a adoração, de toda a honra e de toda a glória. Avançando. Estamos mesmo no final da introdução. Se calhar já não há mais nada. Podes me dar. Isto já não é meu. Podes fechar. Apocalipse, capítulo 1. Quem quer ler o primeiro versículo? Ninguém. Alguém que leia? Pode ser a irmã Melinda, mas alto, tem que ficar em pé. Até o versículo 3, faz favor. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Obrigado. Vamos começar. O título do livro está logo na primeira palavra. Revelação. Literalmente, Apocalipse. Esta é a expressão no grego. E Apocalipse apresenta não o género literário, como nós falámos na introdução, um género de apocalíptico. A ideia que João está a transmitir não é a de dar o género de literário. O que ele quer dizer simplesmente é que esta carta, este texto que ele está a escrever, que é uma carta, mas que tem conteúdo profético, tem conteúdo apocalíptico, ela é uma revelação. Significa literalmente que alguma coisa foi rasgada, que antes estava oculto e agora está aberto e pode ser visto. Então, quando João está a escrever, ele começa logo por dizer o que é que vem e o que é que nós vamos ver. Ele está a dizer que algo literalmente foi desvendado e agora o que antes estava oculto é visível e manifesto e podemos observar. E ele começa por isto. Dizer-vos também, porque não disse, esqueci-me, na minha opinião, a pessoa que escreve este texto é João o Apóstolo. Mas há muita gente que defende que será um outro João, João Presbítero. Mas parece que será aqui mesmo João o Apóstolo. Embora até esteja na minoria, mas eu acho que sim. Acho que sim, até porque há aqui uma questão que é o contexto externo e interno.
na Bíblia parece que não será João o apóstolo, parece que as indicações do texto parece que mostram que não será ele, o estilo de escrita é diferente, mas também a carta não tem nada a ver com as outras, portanto não podemos ir por aí. Mas no contexto histórico, logo no início da igreja, quase toda a igreja achava que era mesmo João o apóstolo. E num texto de Eusébios, citando Ireneu, Ireneu era discípulo de Policarpo, Policarpo era discípulo de João o apóstolo. E Ireneu diz que quem escreveu o Apocalipse foi João o apóstolo. Ora, Ireneu era discípulo de Policarpo, Policarpo era discípulo de João. Provavelmente é capaz de ter razão, não é? Mas, vale o que vale, fica só para a vossa consideração. Revelação de quem? Jesus Cristo. E isto é interessante porque nós podemos olhar para isto de duas formas. Vimos isto várias vezes em Romanos. O grego tem o genitivo. O genitivo é a palavra de para nós, ou de, ou do, ou da. O nosso de tem muita coisa. E ele pode ser um genitivo subjetivo ou objetivo. Sem querer entrar em técnica, basicamente pode significar o seguinte: revelação acerca de Jesus ou revelação dada por Jesus. São duas coisas diferentes. Uma coisa é revelação acerca de Jesus e outra coisa é revelação dada por Jesus. Qual é a opção que eu escolho? As duas ao mesmo tempo. Parece-me que será. Porque Apocalipse é uma revelação acerca de Jesus. Jesus está do princípio até ao fim como vencedor. E este livro fala apenas, não apenas, mas maioritariamente acerca de Jesus. O leão e o cordeiro. Aquele que venceu. O que era, o que é e que há de vir. Jesus. Então, ele é a revelação acerca de Jesus, mas também é a revelação de Jesus, porque é Jesus que está a entregar. A quem? A João. Vejam, a revelação de Jesus Cristo, e aqui o título messiânico, Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então a ideia é, há uma revelação que é de Jesus. Quem deu esta revelação a Jesus foi Deus Pai, e tem uma função que é mostrar aos servos. E aqui a expressão servos significa crentes, porque não há crente verdadeiramente que não seja servo. Um crente que não é servo é um crente que não é crente. E aquilo que aqui está é os destinatários da carta têm ou seja, os destinatários da revelação são cristãos verdadeiramente comprometidos. Pessoas que querem ser comprometidas, pessoas que já têm um relacionamento com Deus, pessoas que são servos. Qual é a outra função? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente. E nós gostamos da expressão brevemente, porque isto invoca em nós uma certa ideia de urgência e uma certa ideia de que isto vai acontecer rapidamente. Mas agora temos desde logo um problema. É que este livro foi escrito há 1900 anos. E agora, ao brevemente, depende da forma como nós interpretamos. Aconteceu já, ainda vai acontecer, ou brevemente significa uma outra coisa. E a expressão brevemente aponta, e eu sei que o tempo vai avançando, mas isto é espetacular, porque assim eu vou tendo muito tempo para pregar durante muitos meses, e assim a continuar assim vai ser muitos anos. Mas não vai, é só o princípio. Eu sabia que ia gastar muito tempo na introdução, mas eu prometo que isto depois vai valer a pena, a sério. Agora vejam. Abram comigo em Lucas 18. Se não virmos mais nada, vimos isto e já é interessante. Lucas 18. Versículo... Deixa eu só ver se não me enganei na minha referência. Sim, está certo. Lucas 18, versículo 7 e 8. Deixem-me só dizer-vos o contexto. É a parábola sobre dever orar sempre e nunca desfalecer. E há um juiz que não temia a Deus. Vocês conhecem esta parábola? Um juiz que não era temente a Deus, e havia uma viúva que ia ter sempre com ele, pedindo-lhe para que ele fizesse justiça. E ela ia sempre ter com ele, e ele não queria saber, até que determinada altura, porque ela a importunava tanto, ele lá houve um dia que atendeu e lhe fez justiça. Agora vejam o que é que diz o versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite,
Ainda que, o que é que diz a vossa Bíblia? Ok? Ainda que tardio para com eles. E o que é que diz o versículo 8? Digo-vos que... Agora vejam, há o tardio e o depressa. Certo? 2 versículos. Um diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio, isto é, ainda que pareça tarde para eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Isto é, digo-vos que rapidamente, depressa, brevemente, é a expressão literal, brevemente, a mesma palavra do Apocalipse, Deus lhes fará justiça, brevemente. Agora vejam, entre o tardio para eles e o brevemente para Deus acontece uma coisa extraordinária. Diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. O que significa que entre haver um tempo em que as pessoas dizem: o Senhor está tardio, e o Senhor diz: não está tardio, está breve, há um lapso de tempo, há uma definição distinta, porque o tempo para Deus funciona de forma completamente diferente e o tempo para nós funciona de forma completamente diferente. E aquilo que para nós é tarde, para o Senhor é breve, e entre o período de tempo que se diz depressa, aparentemente, se Jesus não antecipasse o tempo, não havia ninguém que se salvasse. Então, quando João escreve que está brevemente, eu penso que tem a ver, não tanto com o cumprimento rápido, mas com a iminência de acontecer, mas também, aproveitando que os irmãos são especialistas em Romanos, depois de termos estado um ano à volta dele, aquilo que é aquela expressão do já e o ainda não. Lembram-se desta expressão que falámos? Já e ainda... Não, pois não tiveste, agora tens que voltar a ler todo o Romanos e tens que ver todas as pregações. Eu ouço todos os comentários, Bruno. Não ouviste o já ainda não, mas tens a oportunidade de ouvir. Está online. Só tens que pesquisar, não sei quantos sermões foram. Mas acho que vai valer a pena. Vais fazendo isso aos pouquitos. Tens um ano para fazer. Se fizeres uma vez por semana. Se fizeres uma vez, 2 em 2 semanas, são 2 anos. Portanto, de facto, tens muito trabalho. Mas a ideia é, o já e o ainda não é a ideia de que já começou, mas ainda não é cumprido perfeitamente e plenamente. Então João está a apresentar aquilo, não é João, é Jesus, está-lhe a mostrar aquilo que brevemente, dentro deste padrão, que há um lapso de tempo, aquilo que é tardio para o homem, ainda assim vai concluir-se brevemente na perspectiva divina, na sua eminência. Das coisas que brevemente devem acontecer, portanto significa que quem está a ler esta carta, quando vê, percebe que as coisas já começaram a acontecer. Porque há um problema na leitura de Apocalipse. É que muitos de nós fomos ensinados que as profecias aqui contidas eram para nós. Então nós éramos a geração especial que íamos ver o cumprimento de Apocalipse. E é espetacular para nós. Só há um problema. Significa que todas as gerações que vieram antes de nós, este livro não serviu para nada. Porque eles ao ler não era para eles, era para nós. Então, Apocalipse muitas das vezes é pregado como o único livro da Bíblia cujo as pessoas originais a quem foi escrito, aquilo não era para elas, era para os outros. Vocês entendem onde é que eu quero chegar ou não? É difícil. Então, quando percebemos isto, entendemos que tem que haver aqui mais qualquer coisa. As coisas aqui escritas não podem ser só para o futuro e não podem ser só para nós. Há coisas que se cumpriram e profecias que se cumpriram, claro, na altura, e já se estavam a cumprir quando João estava a escrever. E quando as pessoas liam e ouviam este texto, as coisas estavam-se a desenrolar. E algumas já se tinham até cumprido. As coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Já agora, um pormenor. Deus dá a mensagem a Jesus. Deus Pai dá a mensagem a Jesus. Jesus dá a um anjo, um mensageiro seu, e não vamos falar de angelologia, mas basicamente tem aqui uma função que os anjos obedecem a Jesus. Jesus manda o anjo entregar a mensagem a João. E João diz que recebe a mensagem, e e o anjo dá a mensagem a João, e diz aqui a vossa expressão, não sei que expressão é que diz a vossa Bíblia, mas basicamente a minha diz assim: as coisas que devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e o que é que diz a vossa Bíblia? Notificou. A palavra no grego é muito mais do que simplesmente notificar. Este é o problema das traduções.
A palavra no grego é uma palavra que aponta para sinal. Semaino. Semaino é exatamente da mesma raiz da palavra grega para sinais. E a ideia que o texto quer transmitir, e prepara-nos logo aqui neste versículo para aquilo que vai acontecer posteriormente, é de que aquilo que o anjo está a transmitir é algo que tem a ver com símbolos, sinais, e a forma de transmissão da mensagem é tomar conhecimento e dar conhecimento a João de determinados sinais. Porque, literalmente, se eu quisesse traduzir esta palavra, seria sinalizar. A nossa palavra sinalizar. De colocar sinais que dão informações. Sinais são imagens. Nós sabemos o que o sinal significa porque aprendemos. Se não soubermos o que o sinal significa, como tanta gente parece que não sabe depois de tirar a carta, em que tiramos a carta e depois logo no dia a seguir esquecemos, sinais, eu vou confessar, isto está gravado, não é? Se calhar a polícia depois, é melhor não dizer isto. Há sinais que eu já não sei o que é que significam. É para ignorar, é para ir para a frente, basicamente. Avançando, João é servo também. E a mensagem é entregue aos servos. Já agora, dizer-vos também que no versículo 1, quando diz a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, se vocês fossem ao livro de Amós, capítulo 7, não têm que ir, para remirmos o tempo. Amós 3:7 fala que Deus, é mais fácil, não vou vocês, vou eu, está bem? Deixem-me lá ir rapidamente, só para não termos dúvida daquilo que Deus faz. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, quando Deus revela, Deus não revela para nos dar dúvida. Deus sempre revela para nos dar a informação. Deus sempre revela para nos dar o caminho. Deus sempre revela para nos dar a mensagem. Outra coisa é mentira. Então isto talvez nos ajude no futuro a entender Apocalipse de uma forma tão distinta daquela que tantos de nós aprendemos ao longo da vida. O qual testificou da palavra de Deus. Os irmãos, deem-me só 5 minutos, está bem mais? O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então, João é servo porque ele tem uma mensagem e a mensagem que ele dá, que é testemunhar, testificar, e isto fala muito acerca da nossa postura e da nossa forma como nós deveríamos viver, aplicando aqui agora ao conteúdo teológico ao pastoral, é que aquilo que ele testifica é aquilo que ele vê, aquilo que ele testifica é aquilo que ele experimenta, aquilo que ele experimenta é a palavra de Deus, o seu testemunho é acerca de Cristo, não é da sua experiência pessoal. O importante de João não é a experiência sobrenatural, o que ele quer é testificar da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e depois sim, tudo o que tem visto. Isto tem uma ordem de prioridades. O que significa que aquilo que João está a falar tem validade, porque é atestado por Deus e Jesus. E esta é que é a verdadeira autoridade apostólica. A autoridade sobrenatural não tem a ver com o poder que tu e eu eventualmente possamos ou achamos que temos. Tem a ver com a confirmação de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Abençoado é aquele que lê. Tomem atenção a este versículo 3 e vamos terminar aqui, está bem? Bem-aventurado significa abençoado. E esta é a primeira de 7 promessas em Apocalipse. 7 estrelas, 7 candelabros, 7 espíritos, 7 anjos, 7 de uma data de coisas. E aqui há 7. Bem-aventurado. Exatamente como começam as bem-aventuranças no Sermão do Monte. Abençoado, radioso, feliz, muito mais que feliz. Significa que a pessoa é abençoada por alguma coisa que a seguir se vai dizer, ou alguma coisa que ela vai fazer que está aqui explícita. Que é abençoado aquele que, o que é que diz a vossa Bíblia? Lê. E os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está... É uma profecia única. Uma bênção única. A bênção de que simplesmente, se tu leres Apocalipse, és abençoado. Estão a ver como este livro é tão distinto de todos os outros? A Bíblia está a dizer literalmente que se tu leres Apocalipse, és abençoado. Por isso, e isto é a chave de eu vos ter dito que Apocalipse foi escrito para ser lido do princípio até ao fim.
Porque a ideia é, e nós temos relatos históricos disto, o que acontecia na leitura do Apocalipse é que havia alguém que se levantava, lia, e então a pessoa que lia era abençoada. Bem-aventurado aquele que lê. Mas não é apenas aquele que lê que é abençoado. Diz, e os que ouvem. Então quem lia era abençoado e aqueles que ouviam eram também abençoados. O quê? As palavras desta profecia. Então só por ler e ouvir, você é abençoado, mas continua. E guardam as coisas. O que significa que se elas são guardadas é porque elas são apreensíveis. Se pode-se guardar é porque se pode compreender. Não se é abençoado por aquilo que não se percebe. Está cá ainda? Então, o livro tem bênção porque ele pode ser entendido, ele pode ser compreendido e guardar não é simplesmente guardar. Literalmente a expressão é guardar e depois praticar. Tem a ver com obediência. A figura central é Jesus. E a ideia que está por trás disto é: o tempo está próximo, o tempo está na iminência, as coisas vão acontecer e o tempo está próximo, é a expressão exata, mente igual, da Septuaginta de Daniel, capítulo 2, versículo 27 a 28, nomeadamente quando ele tem que interpretar o sonho de Nabucodonosor. O tempo está próximo, significa que começou. Está-se a desenrolar. Para quem está a ler na altura. Para a audiência original. Já estava a desenrolar-se. Mas vejam como é que nós lemos. O tempo está próximo e nós pensamos, ainda não cumpriu-se, vai-se cumprir. Mais não seja, sabemos que Jesus ainda não regressou. E essa profecia ainda aguardamos. E sabemos que está próximo o tempo. E os sinais que vamos vendo apontam para isso mesmo. E os sinais que vamos ler também apontam para isso. Mas fiquem com isto, meus amados irmãos, para terminarmos. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Porque o tempo está próximo. Se nada mais retirar destas nossas quartas-feiras, mas eu espero que retire muito mais coisas, retire pelo menos o prazer de ler e ter a certeza absoluta que esta é uma profecia divina e as profecias divinas sempre se cumprem. Aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda é abençoado. E eu acho que vai valer a pena nós lermos, ouvirmos.